eternidade e vai ser maravilhoso. Mas enquanto nós estamos aqui, nós iremos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Nós iremos viver de forma abundante. Nós iremos viver como uma noiva que é cuidada, que é amada. Amém? Então, nesse semestre, nós iremos participar de diversos eventos. E eu quero convidar você a estar conosco em todos. Amém? Em todos esses eventos. Por que eu falo isso, irmãos? Porque nós precisamos nos alimentar, nós precisamos mergulhar profundamente naquilo que o Senhor liberou para a nossa vida. Nós teremos capacitações, nós teremos encontros, nós teremos imersões de mulheres, de homens, cultos de casais. Nós teremos diversas coisas e você precisa estar envolvido para que você possa ser fortalecido pelo Senhor. Amém? E falando de noiva, eu gostaria de ler com você Êxodo 6. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir. Êxodo 6, nós vamos ler a partir do verso 1. Mas, para dar introdução aqui a essa mensagem, eu quero dizer para você que você é a noiva que Deus escolheu. Mas você é a noiva que disse sim para esse Deus. Amém? Quem aqui é casado? Você é casado primeiro porque alguém te escolheu para casar, né? E depois porque você disse sim. Você disse sim. Você lembra desse sim? Assim. Eu gostaria que você meditasse nesse sim que você deu naquele dia. E da mesma forma nós dissemos sim para o Senhor. Um dia Ele nos chamou, Ele nos resgatou, nos tirou do império das trevas para trazer a gente para o reino do Filho. Mas nós dissemos sim. Amém? Quem disse sim? Levanta a mão bem alto. Glória a Deus. Se você não disse, você vai dizer hoje, em nome de Jesus. Então, Jesus, Ele nos libertou. Ele nos purificou. Ele nos tirou de um lugar, de um ambiente e nos trouxe para o reino do Filho e do seu amor. E hoje nós somos livres. Nós somos libertos do poder do pecado. Nós somos libertos da escravidão. Amém? Vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu farei ao faraó. Pela minha mão poderosa, ele os deixará ir. Pela minha mão poderosa, repete comigo, minha mão poderosa, ele os expulsará do país dele. Nós vamos ler até o verso 8, tá? Deus disse ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quero dar uma pausa aqui. O nosso Deus é um Deus de geração. Amém? As crianças estão aprendendo isso nos cultos, nas células. Desde o ano passado, nós passamos o ano inteiro falando sobre o Deus de gerações com elas. Nas células, nos cultos kids. E agora, janeiro e fevereiro, eles estão fazendo o MT28, onde eles mesmos estão falando que Deus é um Deus de geração. O mesmo Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, é o Deus que opera na minha e na sua vida hoje. O mesmo Deus que alcançou a geração de Abraão, alcançou a geração de Isaque, alcançou a geração de Jacó, é o Deus que alcançou a sua família, que alcançará os seus filhos, que alcançará os seus netos, os seus bisnetos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não é um Deus de um povo só, mas Ele é um Deus que escolheu a todos. E aqueles que disserem sim poderão desfrutar desse Deus. Então aparecia a Abraão, Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra prometida. Repete comigo, a terra prometida. A terra em que habitaram como peregrinos.
Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam. E me lembrei da minha aliança. Repete comigo também, eu vou interagir bastante com você, amém? Repete comigo, me lembrei da minha aliança. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus lembra das promessas que Ele tem para a sua vida. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos trarei debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meio do povo, e serei o seu Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, e que vos tiro debaixo das cargas do Egito, debaixo das cargas da escravidão. E vos levarei à terra, a qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Você tomará posse dessa terra. Eu sou o Senhor. Somente até aqui. Irmãos, você já conhece essa história? O povo de Deus, ele era um povo que estava vivendo na escravidão. Eles não tinham uma vida livre. E eles almejavam por ter uma vida livre. Ninguém gosta de ser escravo, ninguém gosta de viver debaixo de escravidão. Todos nós gostamos de ter a nossa liberdade, de poder viver, de poder conquistar, de poder avançar. Mas aquele povo era um povo que estava preso, que estava cativo nas mãos do inimigo. E o Senhor chamou esse povo e falou assim, eu estou fazendo uma promessa para você. Eu vou te libertar dessa escravidão. Eu vou te tirar dessa vida miserável e vou dar uma terra prometida para vocês. E como eu disse, para você repetir, Deus nunca esquece das promessas que Ele faz para nós. Amém? Quero continuar lendo em Êxodo 16. Para quem quiser abrir, Êxodo 16, do 2 ao 3. Diz assim, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes, os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão e a gente se fartava ali naquele lugar. Aqui, onde nós acabamos de ler, o povo ele já estava por volta de 45 dias livres da escravidão, livres de uma vida miserável, livre de uma vida que eles lamentavam ter. E eles desejavam ter essa liberdade. Mas aqui, já por volta de 45 dias de liberdade, o povo começou a murmurar. Você conhece essa história? E ali o povo começou a murmurar, a reclamar, se esquecer dos milagres que o Senhor havia feito na vida deles, se esquecer que tinha um Deus que estava presente com ele todos os dias. E começaram a murmurar. Cadê os homens casados? Você, eu não vou falar que você tem, porque você não tem. Mas você gostaria de ter uma mulher murmuradora? Que reclama de tudo? Que nada tá bom? Porque você é um homem trabalhador, honesto, como diz meu sogro. Trabalhador, honesto. Você traz a comida para dentro de casa, você rala para trabalhar e quando você chega em casa, já pensou se fosse assim, porque não é? Já pensou, você chega em casa cansado de tanto trabalhar, você dá a sua vida, você dá o seu sangue e chega em casa só tem uma mulher que só reclama, que só murmura. Como você se sentiria? Eu sei que você nunca se sentiu assim. Amém? Eu não estou entendendo porque vocês estão dando risada. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós somos a noiva de Cristo.
E a noiva de Cristo não pode ter uma vida de murmuração, uma vida de reclamação. E eu vou te provar o porquê. Ah, Evelyn, mas as circunstâncias. Ah, Evelyn, mas eu queria ter tal coisa e não tenho. Ah, Evelyn, mas faz tantos anos que eu peço para Deus realizar algo, que eu peço um milagre para o Senhor e esse milagre ainda não chegou e eu ainda não conquistei aquilo que eu almejava. Eu quero dizer para você, irmão, com todo amor e carinho, não é só para você que é difícil. Ah, mas eu conheço vidas melhores do que a minha. Mas vai conhecer essa vida que hoje está melhor do que a sua, lá no passado. Vai ver o que ele passou para chegar até onde ele está hoje. Todos nós enfrentamos lutas. Todos nós enfrentamos barreiras que tentam nos parar, que tentam nos desmotivar, que tentam nos paralisar. Mas a noiva de Cristo só precisa lembrar de uma coisa: que ela tem um noivo apaixonado, que cuida, que ama, que zela. Somente disso que nós precisamos. O restante é consequência. Buscai primeiramente ao reino dos céus e a sua justiça. Você é justiça em Cristo Jesus. E as demais coisas serão acrescentadas. Isso é uma promessa do Senhor também para a nossa vida. Nós não podemos nos contentar a viver uma vida de murmuração, de reclamação, porque nós temos um Deus que já operou milagres na nossa vida. Nós temos um Deus que já nos tirou da vida da escravidão. Nós temos um Deus que nos libertou e tem nos dado uma vida abundante. E uma vida abundante, irmãos, não é uma vida 100% sem problemas, uma vida 100% sem desafios, dificuldades. Porque no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu e você também vencerá, porque Ele habita dentro de você. Essas são as promessas de Deus para a vida da noiva. E nesse semestre nós aprenderemos a ser uma noiva apaixonada. Nós aprenderemos a olhar como nós devemos olhar para o nosso noivo. Então eu quero convidar você a fazer uma reflexão da sua vida. Eu não sei quanto tempo você se converteu, eu não sei quanto tempo tem que Deus te tirou da escravidão, do pecado, de uma vida amaldiçoada e te trouxe para perto, te libertou. Talvez seja 1 ano, 2 anos ou a vida inteira. Né? Desde pequenininho, Deus já te resgatou, já te trouxe. Eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. E foi ali na sala da minha casa. Meu pai e minha mãe estavam fazendo um culto com a gente, eu e meus irmãos. E aí no final, meu pai falou assim: alguém quer aceitar Jesus? Culto de casa. Eu sou a mais nova. Dos meus irmãos, eu não lembro se eles foi naquele dia ou se foi outro dia. Mas eu lembro que quando ele fez essa pergunta, o meu coração queimou. E eu falei assim: pai, eu quero esse Deus. De lá para cá, irmãos, eu tenho vivido com esse Deus. Eu tenho visto milagres após milagres, bênção após bênçãos. Ah, Evelyn, mas você não tem dificuldade? Tenho. E uma delas, os irmãos sabem que nós temos enfrentado com o que minha mãe tem passado do ano passado para cá. E eu confesso para vocês, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Talvez você que não tem muita proximidade comigo, me vê aqui na igreja, né, todo domingo, os irmãos da minha célula me vê lá na célula. E parece que está tudo bem, mas às vezes não está. Porque no mundo eu passo aflição. Mas eu tenho bom ânimo. Porque eu sei quem está comigo. Eu sei no Deus que eu tenho crido. E isso me basta. Então eu não sei quando foi, né, que Deus te tirou da escravidão. O dia que você aceitou Jesus, o dia que você recebeu Ele no seu coração. Você sabe, né? Então faz as contas aí. Põe aí na sua mente. Tem 10 anos, tem tantos anos. Você sabe. De lá para cá, irmãos, o Senhor... Nós entramos, nós saímos da escravidão, nós saímos de uma vida
de cativo, uma vida miserável que o diabo nos prendeu, e nós passamos para um outro nível. Comparado com esse texto, que tem muito a nos ensinar, digamos que nós viveremos no deserto, do dia que a gente aceitou Jesus até o dia da volta de Cristo, ou o dia que a gente vai morrer. Ah, Evelyn, misericórdia. Então Deus me chamou para viver no deserto? Calma que até o final você vai entender. Amém? Dá um amém, glória a Deus, enquanto eu bebo água. Continua dando amém até eu terminar. Tô brincando. Então vamos entender o que eu quero dizer aqui para vocês. O povo ele foi liberto e agora ele estava caminhando no deserto. E Deus havia prometido que ia colocar eles numa terra. E assim como ele fez com aquele povo, ele fez também comigo e com você. Ele nos tirou de um lugar e nos prometeu algo. Mas eu quero dizer para vocês que em meio à nossa vida aqui na Terra, enquanto nós não formos para a eternidade, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, nós passaremos sim algumas dificuldades. Ou é só eu que passo? Não, né? Vocês estão com cara de quem está passando bastante dificuldade. Mas até o final eu quero ver um sorriso bem lindo no rosto de vocês, dessa noiva. Amém? E aqui eu quero compartilhar 3 pontos que diz respeito ao noivo e 3 pontos que diz respeito à noiva, olhando para esse texto. Amém? O noivo é Deus e a noiva é o povo lá que foi liberto do Egito. Primeiros 3 pontos que diz respeito à noiva, porque eles também são noiva, eles também são filhos de Deus. Mas o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é a murmuração e incredulidade do povo. Quem é que assistiu Moisés quando passava na televisão? Poucos, né? Amém, glória a Deus. Mas quem aqui conhece a história porque leu na Bíblia, porque... Ah, agora aumentou. E se você não conhece, você vai ler, amém? Mas você sabe que foi fácil libertar o povo? Foi facinho assim, Deus prometeu, e aí no outro dia já estava todo mundo livre? Não foi fácil. Porque havia um coração endurecido. Porque quando Deus promete algo para mim e para a sua vida, o diabo ele não fica feliz e quieto, de braços cruzados, esperando acontecer. Não. Ele vai tentar te paralisar de alguma forma para que você não viva a promessa de Deus. Porque só vive a promessa quem suporta o processo. E nessa noite, assim como Deus ministrou no meu coração e me ensinou a passar pelo deserto da forma correta, eu quero que você aprenda também. E que você carregue essa palavra por todos os seus dias. O povo, ali eles começaram a murmurar, como nós lemos em Êxodo 16. E a murmuração e a incredulidade do povo paralisou aquele povo. Impediu que muitos, a grande maioria, pudesse viver a promessa do Senhor nas suas vidas. E mesmo presenciando ali muitos milagres do Senhor, mesmo presenciando muitas coisas que o Senhor havia feito e ainda estava fazendo sobre aquele povo, o povo murmurou, o povo reclamou, o povo não estava satisfeito. Irmãos, o ser humano é alguém muito difícil de satisfazer. Porque um dia, vamos colocar aqui em carro, né? Quem gosta de carro? Um dia, na verdade, você andava a pé e você queria uma bicicleta. Um exemplo, tá? E aí Deus te deu uma bicicleta. Glória a Deus, você não está feliz por isso? Glória a Deus. E aí, não, agora eu quero uma moto. Aí Deus te dá uma moto. Aí, o primeiro dia que acabou a gasolina da moto, você ficou na mão, você começa a murmurar. Se você tem uma moto que acabou a gasolina, agradeça, porque você tem uma moto.
Amém? A gasolina é fichinha. Já já você vai colocar a gasolina. E aí não está satisfeito. Não, agora eu quero um carro. Aí vamos colocar aí um carro, sei lá, um Fusca, né? Ah, eu pedi para Deus um Fusca e Deus me deu o Fusca. Glória a Deus, agora você tem que ficar feliz com esse Fusca. Mas não, quando você tem, que você vê que o outro comprou um melhor, aí você começa a murmurar, a reclamar. Aí tá, você compra um carro melhor. E assim vai crescendo, crescendo, mas nunca está satisfeito. É ou não é assim, irmãos? E não está errado, não tenha medo de falar que é. Agora eu vou perguntar de novo, sem medo. É ou não é assim? Tá certo. Nós temos que querer sempre o melhor. Nós teremos que querer sempre avançar. Porque nós não temos um Deus limitado. E Ele tem bênçãos para a nossa vida. Mas cada bênção que o Senhor dá para nós precisamos ser gratos. Mesmo que ainda não seja o auge, mesmo que ainda não esteja do jeito que você deseja, já são bênçãos que o Senhor está derramando sobre a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos o amor do Senhor sobre a nossa vida. Nós não éramos dignos de nada. Sabe aquele louvor? Eu só tinha os meus pecados para te oferecer, mas mesmo assim o Senhor me amou. O que nós tínhamos para oferecer para esse noivo? Nós éramos uma noiva manchada. Uma noiva suja. Mas Ele nos limpou, Ele nos purificou, Ele nos trouxe de volta, mesmo sem merecer. Então eu quero te ensinar aqui hoje, assim como eu aprendi com essa palavra, a viver dia após dia, independente das circunstâncias, independente do nível que você está hoje. Porque eu sei que você já passou por níveis mais baixos, níveis piores. Sim ou não? E olha onde você chegou. Você acha que Deus não vai continuar te abençoando? Você acha que Deus não tem ainda coisas maiores para a sua vida? Irmãos, quando nós descobrirmos, com grande revelação, com grande convicção, o que a gente carrega, nós nunca mais viveremos da mesma maneira. Os seus olhos irão enxergar as coisas ao seu redor de uma outra maneira. Porque você verá o quanto você é agraciado. O quanto você é amado. E como eu falei, isso é um processo. O deserto é um processo. Você vai chegar lá. Deus tem muitas coisas. E o auge, irmãos, é a eternidade. O auge é um lugar todo feito de ouro, de diamantes, onde não haverá tristeza, onde não haverá choro, onde não haverá dor. Mas como nós viveremos lá, se aqui, com as bênçãos que o Senhor tem nos dado, nós não temos um coração grato? Será que você não vai chegar lá no céu, e aí você vai ver a rua cheia de pedras de diamante, e vai falar assim, ah não, essa pedra devia estar um pouquinho mais para cá. Ah não, não gostei dessa pedra aqui azul, eu queria uma pedra rosa. Sabe, irmãos, Deus está preparando a sua noiva. Deus está moldando a sua noiva. Dia após dia Ele tem te limpado. Ele tem te moldado, Ele tem te preparado para viver a eternidade. Irmãos, lá na eternidade não vai ter essa de competição. De achar que o outro é melhor do que você. De achar que você ainda não está no lugar bom. Não, não haverá isso. Mas nós precisamos aprender aqui e agora a viver dessa maneira. A viver contentado com aquilo que Deus já tem nos dado. Sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Esse é o coração que a noiva deve ter. Amém? Mas ali o povo murmurou. O povo somente reclamava. Eu tenho estudado a gestão da emoção. Eu vou dar aula do 6º ao 9º ano, lá na escola, da gestão da emoção.
E no curso, né, que eu estou fazendo, o Augusto Cury, ele fala assim que para cada uma reclamação que a gente faz, nós precisamos de 3 contemplações boas. Vou dar um exemplo para que você possa entender. Tem o meu marido. E meu marido é quase perfeito, mas ainda não é. Amém. Vamos supor que eu olhe para ele e eu tenho uma reclamação para fazer. Para essa reclamação sair do meu coração, me chamou? Para essa reclamação não descer para o meu coração, para que eu não possa viver ali 100%, através daquela reclamação, eu preciso olhar e contemplar 3 benefícios na vida dele. Eu preciso adaptar a minha mente para perceber que muito maior são as coisas boas do que as coisas ruins que acontecem na minha vida. Eu preciso olhar para ele e ver que muito maior são as qualidades dele do que os defeitos. Então, irmãos, a forma com que a gente enxerga as coisas muda totalmente a forma com que a gente vive. Eu gosto de usar a frase que eu gosto de enxergar sempre o copo meio cheio do que o copo meio vazio. Por exemplo, deixa eu beber mais um pouquinho para ficar quase vazio. Som. Amém. Estão me ouvindo? Não. Som. Agora sim. Estão ouvindo? Esse copo, ele está meio cheio. Mais um pouquinho, peraí. Eu estou com sede mesmo. Esse copo está meio cheio ou meio vazio? Vocês estão muito ligeiros, né? Porque eu falei antes. Mas muitos foram sinceros. Falaram que está meio vazio. Mas ele está melhor assim ou como que não tivesse nada? Assim, se você está morrendo de sede, eu te dou um copo vazio e te dou esse copo. Qual que você vai escolher? Esse aqui, pelo menos para, né? Então você percebe que a forma com que a gente enxerga as coisas muda totalmente a nossa forma de viver? Eu quero te convidar, irmãos, qual forma você tem enxergado a sua vida? Qual é a forma que você tem enxergado aquilo que Deus tem te dado? A família que Ele te deu, a casa que Ele te deu, o carro que Ele te deu, as roupas. Como que você tem enxergado o dia que Ele te deu, quando você abre os olhos, quando você respira pela primeira vez acordado? Como você tem enxergado? Você põe para mim, Nathalie, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Será que a forma com que você tem pensado a respeito de Deus, a respeito da vida que Ele te deu, tem virtude? Tem louvor? Tem boa fama? Mude a sua forma de pensar para que você possa mudar a sua forma de viver. Amém? Outra coisa foi a saudade do Egito. Resistência a mudanças, né? Quando você muda de casa, você sempre muda para uma casa melhor, sim? Sim? Amém, glória a Deus. Eu já mudei bastante de casa. E eu sei que sempre foi porque ia ser melhor para a gente, porque ia beneficiar a gente. E aí, a gente começa a preparação, né? Coloca tudo dentro da caixa e faz aquela bagunça toda. Quem gosta dessa parte? Não, né? Agora, pior ainda é quando você chega na outra casa, que aí você descarrega as caixas, você coloca tudo lá. Aí, olha só como nós somos tentados a ser murmuradores.
Quando você chega na casa, que você sente, você olha aquela bagunça todinha, você fala, obrigada, Jesus, olha que bagunça boa. Agora eu vou arrumar tudo, vou colocar tudo no lugar, porque o Senhor me deu uma casa melhor. Amém? É assim que a gente faz, né? Ainda não, mas a partir de hoje nós faremos. Então volta para outra casa. Fica naquele nível que você estava. Irmãos, não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus, Ele sempre vai te tirar de um nível e te levar para um nível maior, para um nível melhor. Mas quando você chegar nesse nível, você vai encarar desafios com a percepção de que Deus te deu e que você precisa ser grato. Se não, fica nesse nível que você está, acomodado, assim está bom, assim está confortável. Mas não é isso que Deus tem para a sua vida. Terceiro e último ponto a respeito da noiva. Aquele povo ele foi tomado por medo, ansiedade, comparação e reclamação. O povo ele ficou tentado ao medo e isso é comum, né? Quem aqui não precisa levantar a mão, mas talvez você já foi promovido na empresa, né? E aí o seu chefe chegou e falou assim, olha, agora você vai subir de cargo. Se você já passou por isso, você vai concordar comigo que você ficou muito feliz. Mas quando você chegou lá, o primeiro dia no cargo novo, você tremeu na base. Isso é normal também. É assim que Deus faz. Deus nos tira de um nível e nos leva para um outro nível. Quando a gente vai para esse novo nível, dá um frio na barriga, dá um medo. Mas nós não podemos nos deixar levar por esse medo. A nossa mente, ela tem 3 segundos para rejeitar ou para agarrar os sentimentos que vêm através das situações que acontecem na nossa vida. Se em 3 segundos, quando o diabo ataca a sua mente, ele lança dardos inflamados sobre você, você não repreender, você não rejeitar, esse sentimento vai tomar conta do seu coração. E aí você vai viver baseado nesse medo, nesse sentimento que foi lançado pelo inimigo. Mas se nos 3 primeiros segundos a sua reação for estar repreendida em nome de Jesus, eu guardo a minha mente, eu guardo o meu coração, eu sei quem eu sou, e você afirmar a palavra de Deus, esse sentimento não vai ter poder para agir na sua vida. Só que muitas vezes nós deixamos esses sentimentos invadir, nós deixamos esse sentimento tomar conta, e nós vivemos baseado nesse sentimento. As circunstâncias vão acontecer, as dificuldades vão vir, mas se eu decidir viver não olhando para elas, mas olhando firmemente para Jesus, isso vai fazer a diferença. Ah, Evelyn, mas aí eu oro para Deus tirar o medo, para Deus me fazer perceber. Irmãos, é oração, ação. Você precisa agir. Você precisa se posicionar como uma noiva. Você precisa se posicionar como alguém que Deus ama, que Deus cuida e que é inabalável. Amém? Não vou ler para ser mais rápido, mas 1 Pedro 5,7 diz, não andeis ansiosos. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Irmãos, é a metade da sua ansiedade? Você vai ficar só um pouquinho menos ansioso? Não. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Fala mais alto. Por quê? Ah, ele tem cuidado de nós? E por que a gente fica ansioso ainda? Ah, é porque eu sou de carne e osso. Mas antes de ser de carne e osso, você é filho de Deus. Você foi escolhido, você foi chamado, você carrega um legado, você carrega um propósito, você carrega o poder de Deus sobre a sua vida. E quando há poder de Deus, irmãos, não tem mais espaço para a ansiedade, não tem espaço para o medo. Você precisa chamar à existência aquilo que não existe. Se não existe falta de medo, chama. Eu sou corajosa. Eu sou corajoso. Estou achando que eu estou pregando para mulheres. Sou corajoso.
Ah, Evelyn, mas eu não sou tão corajoso assim. Chama a existência, irmãos. Para de falar que você é ansioso. Para de falar que você tem medo. Para de falar que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que isso não é para você, porque você não crê num Deus limitado. A sua palavra tem poder. Talvez você seja alguém tão medroso, tão ansioso, tão impaciente, porque você declara isso sobre a sua vida. Muda a sua forma de falar. Muda a sua forma de enxergar. Você é filho amado, você foi escolhido. Você serve um Deus que pode todas as coisas. Então repreenda esse linguajar negativo da sua vida. Comece a declarar o que você é em Cristo, a sua verdadeira identidade. Eu sou amado, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não tenho medo porque o amor de Deus lança fora todo medo. Eu vou vencer porque Ele está comigo todos os dias. Esse é um linguajar de uma noiva que tem um noivo apaixonado. Irmãos, eu dou graças a Deus pela vida do meu marido. Eu falei para ele, quando você for me chamar, não fica fazendo gracinha, falando que vai chamar a mulher mais linda da igreja, até porque eu não sou, né? Todas nós somos. Agora eu vou fazer ele também, né? Mas eu dou graças a Deus pela vida do meu marido, irmãos. Eu estou acostumada a ministrar para mulheres. Tenham paciência comigo. Irmãos, eu não vivo, irmãos, preocupada. Eu nem sei como que ele paga, se é no Pix, se é no cartão, se é no... Eu não fico perguntando, a conta de água foi paga esse mês? Nunca, 10 anos de casado nós vamos fazer. Nunca perguntei para ele. Vai dar para fazer as compras esse mês? Eu estou com medo de passar fome, eu estou com medo de não ser suprida. Nunca. Só para dar um exemplo para vocês, irmãos. E meu marido é um ser humano, ele é falho, como todos nós. Mas eu tenho essa confiança, porque eu sei que ele é um homem de Deus. Quanto mais nós, que temos um noivo apaixonado, você acha que ele vai deixar faltar alguma coisa para você? Você acha que ele não está cuidando de cada detalhe? Você acha que ele não vai dar um basta nessa situação que se levantou contra a sua vida? Eu creio, irmãos, que Deus já deu um basta em todas as situações que se levantou na minha vida, na minha família. Nenhuma doença poderá nos parar. Nenhuma enfermidade poderá ser contra nós, porque maior é o que está em nós. Nós temos um noivo apaixonado que cuida da gente, que nos cura, que nos libertou e que nos dará também todas as outras coisas. Repete comigo, eu tenho um noivo apaixonado. Eu tenho um noivo que cuida de mim. Então abra mão da ansiedade, da murmuração. E agora eu vou falar os 3 últimos pontos. Eu gostaria que você já ficasse de pé, porque esses pontos vão ser bem rápidos. Agora eu quero falar com você, irmãos, sem dispersar, amém? Só fique de pé e continue atento aqui à voz do Senhor. Em silêncio, por favor. Mas esses 3 pontos nós iremos falar sobre o noivo. Não foi só eu creio que você também pôde enxergar que talvez nós tenhamos sido até o dia de hoje uma noiva reclamona, uma noiva com manchas, uma noiva não muito agradável. Mas o Senhor está tirando todas as manchas. O Senhor está te limpando, te purificando, te preparando para aquele encontro. Para o dia que nós encontraremos o nosso noivo. E mesmo diante de uma noiva como essa, que muitas vezes reclama, que muitas vezes fica com medo, não confia, não depende dele. Olha só o que o Senhor fez sobre aquele povo. Mesmo diante da constante rebeldia do povo, Deus permaneceu fiel à sua aliança e não os abandonou no deserto. Houve ali, irmãos, provisão. Houve ali cuidado de Deus. O Senhor não deixou faltar alimento.
Mesmo com o povo reclamando, mesmo com o povo murmurando, pecando contra ele, ele não deixou que faltasse. Então talvez você está pensando, você está se deixando levar agora por talvez uma condenação. Poxa vida, é mesmo, eu sou uma noiva reclamona. E o diabo está tentando distorcer aqui a palavra de Deus. Dizendo que você não é digno, tentando trazer acusação para você. Mas, irmãos, a graça de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande, que mesmo quando nós somos essa noiva com manchas, Ele não deixa faltar. Ele não nos abandona no deserto. Ele continua provendo todas as coisas. Houve provisão, houve cuidado. Deus prometeu maná, carne. Deus proveu maná, carne, água da rocha, mostrando a sua provisão. Que a sua provisão, ela não depende das circunstâncias, mas ela depende somente da graça do Senhor que está sobre a nossa vida. A provisão não depende se a sua circunstância é pequena e suportável, ou se a sua situação é grande e desconfortável. Ela depende da graça e do favor do Senhor que te alcançou e te alcança todos os dias onde você está. Esse é o nosso noivo apaixonado. Segundo ponto sobre o noivo, a presença constante. A direção que nos mostra o cuidado de Deus. Eu te convido, irmãos, durante esse ano e para o resto da sua vida, mas a partir desse ano, a viver na dependência da direção de Deus. Feche os seus olhos. Irmãos, eu declaro, com autoridade, no nome de Jesus, que o Senhor estará nesse tempo, a partir de hoje, te dando direções claras, te dando direções específicas, te mostrando o caminho, te mostrando cada passo que você deve dar, cada atitude que você deve tomar, cada atitude que você deve rejeitar sobre você mesmo, mas cada atitude que você deve ter. Mas você precisa ser uma noiva que ouve a voz do noivo, que segue as direções que Ele te dá, porque essas direções falam sobre cuidado. Essas direções que Deus nos dá falam sobre proteção. Ele diz para nós, porque eu bem sei o pensamento que tenho ao vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim e uma esperança. Então quando Ele mandar, irmão, somente obedece. Porque Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe onde Ele está te levando. O Senhor, Ele guiou o povo com a coluna de fogo e com nuvem. De dia e de noite Ele estava guiando. Todos os minutos, todas as horas dos dias desse povo Ele estava guiando. Ele não deixou eles desamparados. E agora o que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Não. Ele estava guiando aquele povo. Ele estava protegendo aquele povo. Ele estava dando direção. Mas o povo não estava dando ouvido à voz do noivo. Eu declaro que nós somos uma noiva que dá ouvidos à voz, que reconhece a voz do cuidado do nosso noivo. Último ponto. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas só vive a promessa quem suporta o processo, quem não para no meio do caminho, quem não se contenta com o deserto, quem olha firmemente para o Senhor e segue em direção ao alvo. Não vai deixar de viver a promessa. Aquele que confiar, aquele que seguir a voz do noivo. Então a grande questão, irmãos, não é passar pelo deserto. A grande questão é como você tem passado pelo deserto. De que forma, com qual perspectiva, com qual olhar você tem passado pelo deserto. Mude o seu olhar, mude a sua forma de ver, de viver.
quero ler com você, mas eu quero que você fique de olhos fechados. Enquanto eu leio, irmãos, esse versículo poderoso, deixa Deus revelar ao seu coração coisas íntimas. Eu creio, irmãos, que Deus está nos levando a um novo nível em todas as áreas da nossa vida. O Senhor quer te prosperar na área financeira. O Senhor quer melhorar o seu casamento. O Senhor quer que você viva da melhor forma aqui na terra. Mas você só pode viver se você der as respostas corretas. Como o Jefferson estava pregando aqui na hora da oferta. Qual resposta você tem dado ao Senhor? Dê as respostas corretas. Às vezes a gente quer tanto viver as promessas, a gente quer tanto viver uma vida abundante, mas quando Deus nos guia pelo caminho da abundância, quando Deus nos guia pelo caminho do milagre, nós desviamos dele por medo, por ansiedade, por preocupações, por falta de confiança. Irmãos, não importa o ambiente que você está vivendo hoje, não importa as circunstâncias que você está enfrentando hoje, porque ela vai passar assim como as outras passaram. Assim como você já venceu outras dificuldades, você vencerá essa. Você viverá de vitória em vitória, você viverá de glória em glória, porque é isso que o noivo tem para você. Feche os seus olhos e toma posse dessa palavra que está lá em Hebreus 12, a partir do verso 1, que diz assim: portanto também vós, visto que ao rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, Ele te libertou de todo o peso do pecado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, corramos, corramos com perseverança. Não desista, corra. Tô cansado, corre. Tô desanimado, corre, não pare. Não desista, não desanime, porque se você começar a afundar, Ele pega a sua mão e Ele te ergue de volta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual foi a carreira que o Senhor propôs para você? Qual é a carreira? Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito de vida? Ou você está apenas vivendo por viver? Não, irmãos, a vida é muito mais do que trabalhar para pagar as contas. O Senhor tem uma vida de abundância para você. Ele tem promessas para cumprir na sua vida. E essa é a parte que eu mais gosto, como eu sou apaixonada por esse versículo. Porque muitas vezes, irmãos, nós, em meio às dificuldades, como seres humanos, é difícil olhar firmemente. Eu sei disso. Mas é algo que eu tenho feito todos os dias da minha vida. Não importa a situação que tem se levantado contra mim, eu olho firmemente no olhar do meu noivo, porque eu sei que Ele me ama, porque eu sei que Ele tem o melhor pra mim. Eu sei que eu vou avançar, eu sei que eu vou conquistar, porque não é na minha força, não é pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer, mas é porque Ele está comigo. Olhando firmemente, firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele deixou toda a sua glória, Ele deixou toda a alegria que estava proposta por mim e por você. Então, em troca da alegria que estava proposta, Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Somente até aqui. Escuta, noiva de Cristo, o Senhor te chama para viver um novo nível. O Senhor te chama para viver como uma noiva apaixonada, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós somos apaixonadas porque Ele se apaixonou por nós. Ele nos amou mesmo quando ainda éramos pecadores. Então não, irmãos, não tem a ver com você, tem a ver somente com Ele, com quem Ele é, e Ele é fiel para cumprir tudo
prometeu. Intimidade com ela, ou senão você vai procurar alguém e você vai liberar poder de Deus agora, amém? Você vai declarar que ela é uma noiva apaixonada. Você vai declarar que ela não vai olhar para as circunstâncias. Você vai declarar